nós vamos ler um texto que eu gosto muito, que é 2 Reis, capítulo 4, dos versos 8 ao 17. Esse texto fala acerca de uma viúva rica que colocou o natural para trabalhar a favor do sobrenatural. Tá bom? Nós vamos entender. Coloca na tela para mim. Isso. O texto diz assim, 2 Reis, capítulo 4, versos 8 ao 17. Um dia, o profeta Eliseu foi à cidade de Sunem. Nessa cidade morava uma mulher muito rica. Ela o convidou para uma refeição. E daí em diante, sempre que ele ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dessa mulher. Certo dia, ela disse ao seu marido, eu tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Na linguagem, só para fazer um parênteses, na linguagem cristã, é o quarto do profeta. Você tem um quarto do profeta na sua casa, não? Quem tem um quarto do profeta em casa aí? Glória a Deus. Seria bom ter, né? Porque Deus pode mandar um profeta te visitar e você vai receber ele aonde? Né? O homem de Deus, o quarto do profeta. Então é importante ter o quarto do profeta. Aí, essa mulher constrói o quarto do profeta, tá bom? Peraí, me perdi. Eliseu voltou a Sunem, subiu ao seu quarto e foi descansar, o quarto do profeta. E ele disse a Geazi, o seu empregado, o seu servo. Geazi foi aquele mesmo que foi tomado por lepra, porque pegou algo que não era dele. Lembra? Quando ele quis receber algo que não era para ele, ele foi acometido por lepra e mais adiante ele é curado da lepra. A Bíblia nos mostra que ele era um dos 4 leprosos de Samaria. Tá bom? Isso aqui é só para a gente contextualizar. Então Geazi, ele falou o seguinte, vai lá, chama a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi, pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido cuidando de nós. Ou seja, essa mulher, ela decidiu honrar o profeta. Ela está cuidando da gente, ela está constrangendo. Antes ela só dava uma refeição, agora ela deu um quarto para a gente descansar. A gente faz as nossas viagens missionárias, para aqui, descansa, come, bebe. A gente é bem cuidado. Eu preciso fazer alguma coisa por ela. Eu quero ajudar, eu quero abençoar essa mulher. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Tenho tudo no meio do meu povo. Então, Eliseu perguntou a Geazi, o que eu posso fazer por ela? E ele disse, olha, ela não tem filhos, o marido dela já é velho. Diga a ela que venha aqui, o profeta. Aí ela foi até o quarto, ele a chamou, ela ficou parada na porta. Então Eliseu disse, no ano que vem, por esse tempo, você carregará um filho no colo. Presta atenção. Essa mulher, a gente estudando um pouquinho a Bíblia, a gente vê que ela já tem uma certa idade, uma idade avançada. Naquela cultura, a mulher podia ter tudo. Poderia ser a mulher mais rica do mundo. Mas sem um filho, era considerada uma mulher amaldiçoada espiritualmente. Então, naquela cultura, uma mulher que não tinha um filho, era considerada uma maldição, uma espécie de maldição espiritual. Então a mulher diz assim, eu tenho tudo, eu sou rica, eu tenho tudo. Aí ele olha para ela e fala, peraí, está faltando alguma coisa. Daqui 1 ano, você vai carregar um menino no seu colo. Aí, gente, olha só, a mulher exclamou, por favor, não minta para mim. Aqui é como se ela estivesse dizendo o seguinte, por favor, não mexe no que está quieto. Você não sabe o tamanho da ferida que eu carrego no meu coração por não ter um filho. Aí você entra na minha casa e fala que vai me dar um filho. Meu marido está avançado de idade. Provavelmente ela também estava avançada de idade. Você vê que a Bíblia chama o marido de velho, mas não chama a mulher de velha, né? Por que será, né? Meu marido está avançado. Eu acho que, na verdade, aqui, o que acontece? Quando a Bíblia diz que um homem é velho, na verdade, pelo contexto da época, não quer dizer apenas, literalmente, que ele tinha muita idade, que já era um idoso. Quer dizer que ele já não tinha mais condição de gerar um filho. Então, provavelmente, aquele homem já era impotente, não podia mais gerar um filho. Então, a gente não sabe se o problema está no marido, se o problema está na mulher. A questão é que eles eram casados e não tinham filhos. Aí o profeta olha e fala assim, daqui 1 ano, tu vai ter um filho. Aí ela, aí é golpe baixo. Não mexe com isso, não. E o profeta diz assim, no ano seguinte, no tempo marcado, você dará luz, e a Bíblia diz que no ano seguinte, no tempo marcado, essa mulher deu à luz a um filho. Então, aqui é para você entender. Vamos lá, gente, de forma bem básica. O que esse texto está nos ensinando?
Primeiro, esse texto está narrando a história de uma mulher de fé, que, além da fé, também é uma mulher que sabia honrar e servir. Uma mulher de fé que sabia honrar e servir. Eliseu, o profeta, ele costumava passar pela cidade de Sunem. Sempre que ele passava por Sunem, essa mulher, descrita no texto como uma mulher rica e também muito generosa, convidava Eliseu e o seu servo para comer na casa dela. Servia uma refeição para o profeta. Certo dia, essa mulher chama o marido e fala o seguinte, o que você acha da gente construir um quarto para eles lá no andar de cima? Aí sempre que ele passar por Sunem, ele repousa na nossa casa. O marido aprova e eles constroem o quarto do profeta. Atenção aos detalhes. Eliseu, tocado pela atitude da mulher, quis retribuir a gentileza, a honra, o serviço. O que eu posso fazer por você, minha senhora? Ela diz, não, fica tranquilo, não preciso de nada, tá tudo certo. O profeta, constrangido, queria fazer algo. Geazi percebe que ela não tinha filho. Então, ele profetiza, no ano que vem, você vai ter um filho nos teus braços. O que a gente percebe aqui, gente? Primeiro, que aquela mulher já não esperava mais ter um filho. Por isso que ela vai dizer, não mexe com isso não, isso aí é muito sério. O tempo passa, a promessa do profeta se cumpre, a mulher tem o filho, e de maneira bem básica, gente, é isso que esse texto está falando, ok? De maneira básica é isso. Agora, vamos atentar aos detalhes, porque ler Bíblia é assim, é prestar atenção aos detalhes. De maneira básica, o texto é muito simples de se entender. O profeta foi bem acolhido, profetizou, e o que ele profetizou aconteceu. Ponto, acabou, é isso. Agora, vamos aos detalhes, gente. Fazia parte do ministério profético, além de profetizar, além de instruir, ensinar, exortar, puxar a orelha quando necessário, ensinar, também fazia parte uma grande peregrinação. No contexto da época, os profetas eles precisavam caminhar muito. Os profetas eles viajavam de cidade em cidade em Israel, pregando a palavra. Então, o profeta aqui dessa geração era Eliseu. Eliseu, ele saía da sua casa, ia profetizar, ia na outra cidade, Ele era uma espécie de olho de Deus. Então, ele passava por todas as cidades para saber como é que estavam as tribos, e lá ele profetizava, orava, abençoava, instruía, ia para a próxima cidade. Essa era a vida de um profeta, essa era a jornada profética, fazendo as suas viagens missionárias. Todos os dias uma caminhada diferente. E é bem importante salientar aqui que eles ficavam muitos dias fora de casa. Então, eles saíam, eles tinham que visitar todas as tribos e depois voltar. E a maneira de viajar naquela época era a pé. Eles precisavam ir a pé, tá bom? Então, eles saíam de casa ali, normalmente Eliseu, de uma escola sacerdotal, saía com 1 ou 2 servos, no caso aqui era um servo, o texto está dizendo, ia cumprir a sua jornada profética. E todas essas peregrinações, elas se davam em aproximadamente uns 30 km. Então, o profeta andava uns 30 quilômetros por dia, o que não é pouco, né, gente? 30 quilômetros por dia na caminhada, atravessando de uma cidade para outra. Então, imagina, esse profeta chega numa outra cidade, tudo que ele gostaria de receber era hospitalidade. Alguém com um coração generoso para falar, fica na minha casa, come alguma coisa, descansa, porque amanhã tem a nova jornada profética, amanhã ele vai para uma outra cidade. Se a gente for converter 30 km numa caminhada a passos largos, a gente está falando aí em aproximadamente 6 horas andando. Então, o profeta andava bastante todos os dias. E por que isso é importante, gente? Isso aqui é importante para a gente entender o que Deus tem para nós hoje. Sunem era uma das cidades que o profeta visitava de maneira regular, então ele ia lá regularmente. Nessa cidade, a Bíblia diz que habitava lá uma mulher rica. E essa mulher rica, de acordo com o seu marido, em acordo com o seu marido, ela decide abençoar o profeta. A primeira vez é com uma refeição. Entra, come alguma coisa na minha casa, homem de Deus. Era de costume, Eliseu, parar na casa dessa mulher e se alimentar sempre que ele passava por Sunem. Aí o que acontece, gente? Primeiro, eu acredito que esse casal vai se ligar ao profeta Eliseu em comunhão. Eles começam a ter comunhão com Eliseu. Ou seja, toda vez que Eliseu passa por ali, eles querem ter Eliseu na casa deles. E o quão bom é ter um homem de Deus na sua casa. O quão bom é receber um homem de Deus, na sua casa. Então, eles se ligam em comunhão. Eles faziam muita questão de receber Eliseu na sua casa e eles concediam ali as suas boas honras. Ou seja, eles davam as devidas honras, honravam a vida do profeta. Agora, vamos estudar isso aqui em nome de Jesus. Olha o que diz Mateus 10:41. O próprio Jesus,
Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Isso aqui Jesus está falando mais adiante, ok? A gente está estudando Reis num contexto de Antigo Testamento, mas mais adiante Jesus vai falar: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe também o galardão do profeta. Tá? Em outra versão, para ficar mais fácil, eu vou estudar com você em mais duas versões. A NVI, que é a nova versão internacional, que é a que eu gosto de estudar, e a NTLH, que é uma versão na linguagem de hoje. Então, na NVI diz assim: em verdade lhes digo, que quem der, mesmo que seja um copo de água fria, a um dos meus menores discípulos, não perderá a sua recompensa. Jesus está dizendo que tem uma recompensa para quem honra os profetas, os discípulos, os homens de Deus. E na versão NTLH diz assim, ó: quem recebeu um profeta, porque ele é profeta, terá uma parte na recompensa dele. Então, estudando o texto, eu percebo que aquele que honra o profeta, recebe a unção do profeta. Tem parte na recompensa do profeta, ou seja, o galardão do profeta. É algo que está sobre o profeta, que quando o profeta é muito bem tratado, Deus ele concede uma porção daquela bênção na vida daquela pessoa. Então, esse texto está dizendo aqui, ensinando, Jesus, o próprio Jesus, está ensinando sobre honra, reconhecimento espiritual e recompensa do reino de Deus. Diga comigo: honra, reconhecimento espiritual e recompensa do reino. Está entendendo isso? Quando você reconhece espiritualmente um homem de Deus e honra esse homem de Deus, tem uma recompensa de Deus para a sua vida. É mais ou menos assim, gente. A honra que você entrega determina a recompensa que você recebe. Quer anotar isso? A honra que você entrega determina a recompensa que você recebe. Ou, em outras palavras, deixa eu te explicar aqui. A unção que você respeita é a unção que você atrai para a sua vida. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Quando uma pessoa honra uma unção, um líder, um pastor, quem está sobre autoridade espiritual sobre a vida dele, automaticamente essa pessoa está se posicionando espiritualmente para atrair e receber da mesma unção sobre a sua própria vida. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Quando eu honro e respeito a minha liderança espiritual, eu estou me posicionando espiritualmente, dizendo assim, ó, eu quero carregar na minha essência espiritual o mesmo que o meu líder carrega. Por isso que eu digo que a unção, quando nós respeitamos, nós temos acesso. Então, quando eu respeito uma unção, automaticamente eu estou dizendo, eu respeito, eu honro, porque eu também quero ter acesso. Que é um exemplo bíblico. A Bíblia diz que esse Eliseu aqui, ele recebeu porção dobrada da unção de... Na verdade, porção dobrada por quê? Porque ele recebe a unção de Elias, mas ele também tem acesso à unção dele. A Bíblia diz que Elias faz 7 milagres, Eliseu faz 14 milagres. Ou seja, é literalmente a porção dobrada. Ou seja, quando Elias passa por Eliseu, bate nas costas dele e fala assim, larga tudo e vem comigo, ele só falou assim, ó, só me dá um tempo, porque eu preciso queimar os carros de bois, eu preciso sacrificar os bois e eu vou com você. O que ele estava dizendo? Eu fui chamado. Ele entendeu o chamado espiritual, ele largou tudo para trás e foi seguir o profeta, sem garantias e sem respostas. Seguindo o profeta, por várias vezes, em várias estações, o profeta diz, eu vou sozinho. Ele fala, é ruim, hein? Eu vou estar com você até o final. Aí Elias diz, então se você estiver mesmo comigo até o final, você poderá pedir qualquer coisa que eu vou lhe conceder. O que você quer? Ele falou, eu quero o que você carrega na sua essência espiritual. Eu quero experimentar essa essência profética. Eu quero ser profeta como você. Ô, gente, isso aqui é muito sério. Há uns anos atrás, tinha um pastor que eu admirava muito. E lá na nossa igreja, eu estava assim, sentado na primeira fileira, assistindo. E sentar para assistir um culto para mim, era uma coisa rara. Porque eu era líder dos diáconos e era uma movimentação muito grande, era uma igreja muito grande. Então eu precisava me movimentar o dia inteiro. E aí foi um pastor que eu respeitava muito a unção que ele tinha. E eu sentei assim na frente. E ele começou a ler a Bíblia. E ele começou a ler de uma maneira que eu falava assim, gente, por que ele enxerga isso e eu não enxergo? Só que aquele... Não foi um questionamento tipo, Deus só deu essa porção para ele. Eu falei, Deus, eu quero enxergar da maneira que ele enxerga, Deus. E aí Deus me tocou a fazer uma coisa que eu nunca fiz naquele dia. Quer dizer, que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu peguei, chamei o diácono, peguei uma maquininha, fiz uma oferta muito generosa, fui aos pés daquele homem no altar. Gente, aí para fazer isso ali, eu tive que romper um monte de barreira. Porque a primeira delas era vergonha, eu morria de vergonha.
E aí a igreja toda sentada assim, eu fui no pé assim, dele, no altar. E eu falei, Deus, eu quero entender a Bíblia do jeito que ele entende. Abre os meus olhos sobre a minha vida. E eu confesso que dali, não foi um download do céu, mas eu comecei a estudar mais, eu comecei a me desenvolver mais. E aí eu fiquei com vergonha. Um dia eu queria perguntar para ele de onde vinha tanta sabedoria. Aí eu fiquei com vergonha. Eu peguei um amigo que era mais assim, aí eu falei, vai lá e pergunta para ele de onde vem a sabedoria. Aí ele pegou e falou assim, ó, você tem que ler tantos livros por mês. Aí eu falei, ok, que tipo de livro tal? E eu comecei a fazer tudo que ele mandava. Eu li a Bíblia, eu li os livros, eu estudava, e não sei o que, e tal. Gente, aquilo foi abrindo a minha mente para o conhecimento. Daqui a pouco eu comecei a olhar uma coisa e falei, gente, mas peraí, isso aqui estava aqui na minha cara, eu não enxerguei isso. Aí eu comecei a enxergar coisas que eu nunca enxerguei na vida. É literalmente experimentar o que eu acabei de dizer, a unção que você respeita, é a unção que você atrai. E eu decidi honrar aquele homem, porque eu queria receber do que estava sobre a vida dele, eu queria que aquela porção do Espírito também estivesse sobre a minha vida. Então, quando uma pessoa honra uma unção que está sobre um líder, um pastor, ela está se posicionando espiritualmente para atrair, para poder receber dessa mesma unção sobre a sua própria vida. Então, por isso que eu digo, a gente vai aprender a se mover de maneira intencional. Mulheres muitas vezes falam, nossa, eu queria ser que nem a pastora Vanessa, né, ser mais tranquila, às vezes eu sou muito dominante, sou muito brava, e não sei o quê, e não sei como. Gente, é sua pastora. A unção que está sobre ela, automaticamente deve estar sobre a sua vida. Mulheres. Por quê? Porque é a unção da pastora, você está debaixo dessa cobertura. Agora, só não recebe dessa unção, só não tem parte nessa unção, quem não respeita essa unção. Quem não honra essa unção. A mesma coisa, nossa, eu queria ter um som do pastor Vitor, de prosperidade, queria fazer as coisas acontecer, eu queria ter o dom da palavra. Se você começar a respeitar a unção do seu pastor, se você começar a admirar, se você começar a honrar, e gente, honrar não é pegar a coisa e vir fazer, não é só isso, você tem um exemplo meu, ok? Honrar é servir, honrar. Por exemplo, uma vez eu estava aqui na oração. Aí eu estava aqui orando, empolgado com a oração, e eu gosto de orar me movimentando. Aí eu estava andando pela igreja e tal, e a boca fica seca, né? E eu estava meio gripado na época, e a boca estava seca e tal, e eu não queria parar de orar. Aí eu falei, Deus, alguém podia pegar um copo de água para mim, né? Porque eu não quero ir lá. E eu também não quero interromper alguém para ir lá. E eu fiquei aqui. Aí daqui a pouco, gente, eu só vi um braço assim estendido e um copo de água. Aí eu olhei, o seu Antônio apareceu assim, do nada, com um copo de água. Sensibilidade espiritual, ele percebeu, poxa, o pastor está ali e tal, veio e me trouxe um copo de água. Isso parece ser bobo, parece ser pequeno, né? Para muitos, puxa saco, só trouxe água porque é para o pastor. Na verdade, a unção que você respeita é a unção que você atrai. Ele percebeu a necessidade, foi lá e trouxe um copo de água, serviu. Ou seja, ele diz assim, eu respeito a unção, a autoridade espiritual que está sobre a sua vida. Mesmo sendo um senhor, com idade para ser meu pai, você está entendendo isso? E que vem aqui e que serve com carinho e que quando precisa, não gostei disso, não fica milindrado, não fica triste, porque respeita a unção. Quer andar debaixo dessa unção. Gente, e o que acontece quando honra a unção de quem ela está abaixo? Ou melhor dizendo, o que é honrar essa unção? Vou te explicar isso aqui. Vamos por partes, tá? Primeiro, honrar a unção é um posicionamento de coração, é uma atitude prática diante daquilo que Deus colocou na vida de alguém. Então, eu começo a observar que tem algo sobre a vida de alguém e eu quero receber aquilo sobre a minha vida, eu quero andar debaixo daquela mesma unção. Honrar é reconhecer que é uma graça, que é um chamado, que é uma autoridade que vem da parte de Deus sobre a vida de um líder espiritual. Eu quero ter o meu coração alinhado. Olha só, honrar é o mesmo que estar com o coração alinhado. E quando essa pessoa, ela honra a unção, ela recebe a mesma porção da unção. Se ela honra, ela recebe. Deixa eu facilitar a sua vida, tá? Eu estou aqui, eu estou sempre falando na prática sobre priorizar o reino de Deus, é tudo uma questão de fé e tal. Aí, uma pessoa que não honra a unção, vai falar assim nas entrelinhas, tem que priorizar o seu trabalho. Não, esse negócio de priorizar o reino de Deus aí é balela. Está no meio do povo, mas está falando contra a unção que ele está debaixo. Ou seja, aquilo que o pastor está ensinando, a pessoa está confrontando nas entrelinhas. Então, para o pastor falar que é para honrar o reino é fácil. Agora, e eu que tenho que trabalhar, que tenho que fazer não sei o quê. Então, a pessoa está debaixo daquela autoridade espiritual, mas está confrontando ao invés de honrar. Gente, se o nosso pastor está falando que tem que priorizar, vamos pensar a cabeça dele. Sabe, o que a gente precisa fazer? É começar a pensar a cabeça do reino de Deus
e de quem está nos instruindo na palavra. Deus alinha meu coração com quem me instrui na palavra. No livro de Oséias, por exemplo, o que essa pessoa que está fazendo? Deixa eu só te dar um gancho aqui. Essa pessoa está colocando o natural na frente do sobrenatural. Aí o pastor está ensinando, se move pelo sobrenatural, que o sobrenatural vai fazer o seu natural acontecer. Aí a pessoa está dizendo, não, você tem que fazer no natural. Ou seja, você está trazendo confronto. Você está trazendo problema para a tua vida e para a vida de quem está te ouvindo. Você gera o quê? Um questionamento que vai gerar um confronto. Então, não, se move no natural. Aí o pastor está, filho, olha para o sobrenatural. E essa unção está sendo confrontada. No livro de Oséias, por exemplo, o texto diz que o povo perece por falta de conhecimento. E por que esse povo estava perecendo? Porque estava fazendo tudo errado. Deus estava dizendo, caminha em obediência. Caminha, não adore aos outros deuses. O que esse povo estava fazendo, gente? Primeiro, deixou de ouvir a Deus. Primeira coisa, deixou de ouvir os profetas, porque eles começaram a tratar os profetas como nada. Fizeram alianças políticas com o Egito e com a Síria, inimigos deles, estava fazendo aliança com o inimigo. Olha o que a geração estava fazendo. Deixando de viver a vontade de Deus, adorando a deuses pagãos e confiando em reis. Aí Deus fala, tudo que eu pedi para fazer, vocês estão fazendo errado. Ou seja, eles estão deixando Deus em segundo plano. Eles ainda queriam Deus, porque eles iam sacrificar a Deus. Mas eles iam no mesmo monte sacrificar a Deus, sacrificar a Baal. Sacrificar um bezerro de ouro. Ao mesmo tempo, eles passavam por uma dificuldade, eles iam buscar ajuda no rei. Eles iam buscar ajuda no Egito, na Síria. E deixava Deus e os profetas em segundo plano. Aí a Bíblia vai nos ensinar que uma pessoa, presta atenção aqui, isso aqui é muito importante em nome de Jesus, uma pessoa que honra o seu Deus, honra os seus líderes, essa pessoa é comparada a um solo fértil. É um solo que está pronto a receber uma transferência espiritual. Solo fértil. Lembra que eu digo que nós nascemos debaixo de uma maldição? Qual foi a maldição? A maldição de Adão, o pecado de Adão. A maldição inaugurada no pecado de Adão foi o trabalho penoso. Ou seja, o homem se torna maldito e a terra que ele pisa se torna infértil. O homem bendito pisa numa terra infértil e transforma essa terra em infértil. Terra ruim fica boa. Para o homem que recebe a bênção. Para o homem que é maldito, terra boa fica ruim. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Então, uma pessoa que honra se torna solo fértil. Ou seja, também está pronto para receber. Na vida, gente, é muito simples. Honra atrai honra. É simples assim. Essa semana, para ser mais preciso, ontem, eu recebi uma mensagem que tocou muito meu coração, porque na segunda-feira eu estava conversando justamente sobre isso com a pastora Vanessa e com mais algumas pessoas. Eu estava dizendo o seguinte, gente, como eu gosto de receber um depoimento de que a pessoa está rompendo, crescendo, se desenvolvendo. Por quê? Porque, cara, eu quero que as pessoas vivam aquilo que eu vivo. Que rompam, que cresçam, que se desenvolvam, que consigam, assim, romper. E aí eu recebi uma mensagem de um irmão aqui da igreja, testemunhando a realização de um grande sonho, que comprou uma casa linda, maravilhosa, e me mandou a foto da casa, uma casa bonita, uma casa cara, uma casa bonita. E no depoimento, uma frase que me chamou muita atenção foi assim, pastor, eu quero te agradecer por toda a cobertura espiritual, porque essa cobertura realmente leva a gente para o próximo nível. Aí eu falei, gente, é literalmente isso. O irmão abençoado vai vir aqui agora contar o testemunho dele e falar o que é essa cobertura espiritual. Will, vem para cá, em nome de Jesus. Fala um pouquinho, Will. Foi o que eu comentei com o pastor, a gente foi abençoado. Mas antes da igreja, em determinados momentos da vida, você não sabe para onde correr, né? Você não sabe quem procurar. E um dos principais pilares é o Espírito. Você pode ganhar dinheiro, você pode romper ou achar que está rompendo em algumas áreas, mas se o Espírito não estiver alinhado, você não prospera. E prosperar não é sobre dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro, né? E a autoridade, o respeito à autoridade, faz com que você tenha que quebrar várias barreiras.
internas mesmo. Né? Às vezes você não concorda com alguma coisa, mas você tem que respeitar. Aí você faz assim, ó. Não fala, porque você está aprendendo. E quando isso acontece, outras pessoas vão falar. Aí você faz assim, ó. Não ouve, porque você está aprendendo. E às vezes, todos nós somos seres humanos, né? Não tem nenhum anjo alado aqui. As pessoas também erram, acertam e assim. Mas você tem que fazer assim, ó. Porque você está aprendendo. Então, Respira, respira. Pega uma água para ele, sem pressa. é complicado. Quem é casado aqui? Você sozinho. Você pode ir até rápido. Mas em casal você vai mais longe. É difícil não se emocionar. Há 4 anos atrás, eu não era nem crente. E a minha esposa me colocou aqui. Eu nunca pensei em ter o que a gente tem hoje. A gente vem de família muito humilde. Mas foi no joelho dela que tudo isso está acontecendo. Respeito, honra e joelho. Comecem a trocar o seu Instagram pela palavra. Não adianta você estar numa casa abençoada e continuar olhando pornografia. Não adianta você estar numa casa abençoada e continuar traindo sua esposa. Ou traindo seu marido. Não adianta você ser crente só aqui dentro. Ou só no domingo, ou só na quarta-feira. Não tem meio crente. Ou você é, ou você não é. A maioria das vezes, quando a gente pensa em cobertura espiritual, nossos pastores aqui, que são ungidos, eles oram pela igreja, por todos que estão aqui. Mas acho que a pergunta que eu deixo é assim, quantos de nós aqui oram por eles?
Eles são carne e osso que nem a gente. Eles também precisam da oração. Porque o mundo já é do maligno. Mas nós somos do reino. Muito obrigado, pastor. Amém, gente, vamos embora. Acabou. Como é que prega agora? Ô, Jesus. Quando o Will me falou ontem, da casa dele, eu falei, você precisa falar, né? A gente, nós que somos pastores, muitas vezes a pessoa, existe, além do que a gente ensina, existe um mover espiritual também contrário e negativo, tentando roubar e minar da tua cabeça tudo que você aprende, né? Então, o testemunho é uma forma de edificar a fé dos irmãos. E é por isso que eu peço, quando Deus te abençoar, me conta, fala. Ai, mas pastor, eu vou falar, como é que o mundo espiritual vai me... Gente, você é crente, em nome de Jesus. Entendeu? Porque, às vezes, na hora que o pastor elogia e tal, parece que acende uma luz espiritual e o diabo vem com tudo. É por isso que tem que andar revestido. Nós somos luz e nós precisamos combater as trevas. E toda vez que a gente viver algo novo, a gente precisa sim declarar, falar, parar com esse negócio aí ninguém precisa saber, porque não, a gente é crente, a gente precisa falar para edificar. Às vezes tem um irmão que está aí do lado, né, que está precisando ouvir isso que ele falou agora, de literalmente, sabe, tem muita coisa que, ó, o que acaba com a vida de muita gente, vai mudar tudo aqui a ministração agora. O que acaba muito com a vida de muita gente é muitas vezes pessoas que estão desanimadas, espiritualmente fracassadas, fracas, falando e a pessoa emprestando seu ouvido. Aí você viu o que ele falou? Ó, fecha o ouvido, fecha os olhos, muitas vezes fecha a boca. Às vezes a gente acha, mas eu não concordo muito com isso, a postura do pastor em algumas questões, principalmente quem me conhece mais de perto sabe que eu sou bem rígido, eu sou bem firme com a liderança e tudo, porque eu quero que tudo flua, tudo aconteça, sou firme, eu pego no pé, né? E às vezes a pessoa não... Espera, eu estou aprendendo. Se o coração for esse, eu quero aprender mais, eu quero, sabe? A gente consegue olhar para frente, caminhar para frente, destravar, e muitas vezes a gente não espera o processo. A gente quer aprender, mas quer aprender ali no arrozinho doce, aquela coisinha tranquilinha e tal, e muitas vezes a gente vai aprender no confronto, a gente vai, sabe? É assim que funciona. Mas isso que o Will falou aqui é uma verdade absoluta. Muitas vezes Deus te planta no lugar da sua bênção, Deus te coloca do lado das pessoas certas, e aí primeiro puxão de orelha você já sai, você já está triste, já está desanimado. A primeira palavra que confronta, que não é aquilo que você quer ouvir, não concordo, não sei o quê. A gente precisa aprender que existe um mover espiritual tentando roubar tudo que você está aprendendo aqui o tempo inteiro. Você vai tentar colocar em prática, vem uma resistência, vem uma luta. E vida de pastor também não é fácil não, porque ficar chamando atenção. Eu tenho só 2 filhas, de sangue, né? Mas agora eu arrumei um bocado de filho. E se as minhas filhas eu puxo, e as meninas são uma bênção, as meninas são, sabe, trabalho muito pouco assim, né? E eu estou ali, vai aqui, sou um pai rígido, por quê? Porque eu quero gerar uma versão melhor do que a minha. Não só porque eu quero, porque a Bíblia diz que os nossos filhos são como flecha na mão do arqueiro. E cabe ao arqueiro lançar essa flecha mais longe. Então, quando eu cobro elas, eu cobro porque eu quero que elas vão mais longe do que eu. Eu quero que elas tenham mais vontade do que eu de Bíblia, mais vontade, e sabe, que façam muito mais do que eu no tempo delas. Aí quando o pastor pegar no pé, puxa, é porque ele ama. O bispo Jaime falou algo aqui muito forte a última vez que ele pregou aqui. Ele falou, enquanto o teu pastor está pegando no teu pé, agradeça a Deus, porque a hora que ele parar de pegar no teu pé, quer dizer que ele já não quer mais nada com você. Quer dizer que você já deu o que tinha que dar, já aprontou o que tinha que aprontar, e ele te deixou de lado. Então, enquanto está pegando no pé, agradeça, porque se ele está pegando no pé, é porque ele quer te transformar, ele quer gerar. E a gente começa a observar, sabe, as pessoas que alinham o coração vão rompendo, vão crescendo, vão desenvolvendo, vão aprendendo, né? Aqueles que não alinham o coração ficam aí patinando a vida inteira. Sabe, é tempo de começar a orar. Deus, alinhe meu coração com o coração do meu pastor, com a minha igreja, com os meus pastores.
sabe, com a unção que eles carregam, com a cobertura espiritual que eles têm sobre a minha vida. Orem também pelos seus pastores, porque, como diz o Will, eles também são de carne e osso, também precisam de oração. Tem dia que não dá vontade nem de levantar, mas a gente sabe da responsabilidade. Então, sempre que gera um testemunho, é muito importante, compartilha, isso é muito importante. Primeiro, que a gente sabe que as coisas estão acontecendo, né? E a gente não está aqui só por conta dos testemunhos, a gente está aqui porque a gente ama a Deus, a gente vem servir a Deus. Mas os testemunhos é uma maneira de edificar a fé. Então, quando Deus faz algo na tua vida, compartilha assim, não tenha medo, para que os irmãos vejam o quanto Deus é poderoso. A minha oração, todos os dias, eu vou abrir o meu coração para vocês. A minha oração é essa, eu sempre falo para o Senhor: Deus, só derrama do favor que o Senhor derramou sobre a minha vida naqueles que estão com o coração alinhado com o meu. Porque os que estão com o coração alinhado, com o coração do pastor, faz a igreja crescer e desenvolver. Os que não estão, só traz peso para o meio da congregação. Gera um peso para a gente ficar carregando. A minha oração aqui e eu não vou mentir não, a minha oração é: Deus, se o coração não está alinhado, leva para um lugar onde ele vai alinhar o coração, onde ela vai alinhar o coração, para que a gente possa fazer um trabalho tranquilo, para que a gente possa ajudar pessoas, né? São centenas de pessoas passando por aqui, centenas e centenas e centenas, a gente está batendo já na porta, de domingo passar por aqui 1.000 pessoas. A gente está caminhando já a passos largos para isso. Então, são pessoas que vão chegando, né, que vão depositando esperança, que vão depositando expectativa. Poxa, vi ali um homem de Deus, uma mulher de Deus, né, os pastores ali abençoados. Quero andar nessa unção, né? Então, a gente precisa realmente ter um alinhamento como igreja para viver aquilo que Deus tem para a igreja. Porque senão os que estão alinhados vão vivendo, os que estão desalinhados não vão vivendo. E muito desse desalinhamento é obra do inferno. É o inferno tentando roubar a tua bênção, porque se Deus te planta no lugar, é para você receber da unção que aquele lugar carrega. Isso é muito importante. Mateus 10:41, vamos voltar para cá. Está dizendo o seguinte, que quem cuida, quem abençoa, quem honra o profeta, recebe uma recompensa por isso. Tem recompensa para quem honra o seu líder. Aqui Jesus está instruindo os seus discípulos, Jesus está preparando os discípulos para as dificuldades que eles iam enfrentar nas suas viagens missionárias. E em meio a essas instruções, Jesus diz: aqueles que receberem vocês bem, aqueles que receberem vocês com honra, vão receber uma recompensa espiritual, uma bênção pelo simples fato de ter honrado vocês. Jesus dizendo: se você honrar os meus, para qualquer pessoa, eu tenho uma dívida com você. Espiritualmente agora, você tem direito a uma recompensa. Gente, o profeta daquela época instruía o povo através da palavra de Deus. E olha o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, versículos 6 ao 8. A pessoa que está aprendendo o evangelho de Cristo deve repartir todas as coisas boas com quem estiver ensinando. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, isso ela vai colher. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá morte. Quer entender isso em nome de Jesus? Aqui é muito simples. Aqui é muito simples. Vocês querem me matar do coração hoje, né? Ai, Jesus. Aqui Paulo está ensinando aos crentes da igreja da Galácia. Ele está dizendo assim, ó: honra a vida daquele que te instrui na palavra, honra a vida daquele que te dá a direção espiritual. Ele está dizendo: o que você plantar ali é o que você vai colher. Está entendendo isso? Olha o que Paulo diz: o que você plantar ali é o que você vai colher. Se você planta na vida dele, você colhe a unção que ele carrega. Vamos lá, vamos continuar aqui. Mas, na realidade, funciona assim. Vamos lá. A maioria das pessoas quer sentar à mesa para comer, mas poucos vão se dispor a lavar a louça depois que come. A maioria quer sentar à mesa para comer, usufruir, comer, receber. Mas na hora de lavar a louça, todo mundo foge. O que é isso, pastor? O que o senhor está querendo dizer? É crente que só quer receber.
E gente assim não recebe e não acessa. Eu só quero receber. É como se os líderes espirituais muitas vezes fossem empregados da fé. Eu recebo muitas mensagens, e tem gente... É que assim, o povo não se mete muito a bobo comigo não, que eu também não sou bobo. Mas, muitas vezes pelo WhatsApp é mais ou menos assim, eu quero um atendimento, mas tem que ser com o pastor Vitor. Se não for com o pastor Vitor, eu não quero. É assim que funciona. A gente faz um encontro de casais. Aí, não quero investir no encontro não. Aí, eu quero ter um tempo com o pastor e com a pastora. Normalmente, é assim que as coisas vão fluindo. Aí, a igreja tem uma ideia de fazer um encontro, de abençoar os casamentos, né, os casais. Aí a gente quer levar para fazer algo específico. E deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Sabe quanto eu e a pastora Vanessa ganha com isso? Nada. A Jamila está ali, a nossa secretária. Se eu estiver mentindo, me corrija. A gente pega o valor do hotel, a gente calcula as lembrancinhas, e é o que a gente repassa para vocês. Mas a gente vai lá e dispõe 2 dias da nossa vida para poder abençoar a sua vida. É o nosso papel. É o nosso papel. Eu poderia simplesmente compartilhar o meu ministério e também, através do Clube da Evolução, se eu quisesse ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro com isso. Uma vez eu fiz uma única mentoria aqui na igreja, uma mentoria de estratégias pós-Dubai, e ali eu tive o gostinho de experimentar, de ganhar bastante dinheiro, e eu falei assim, pronto, descobri de onde vai vir minha fonte de renda. E Deus falou assim para mim, tudo o que eu te dei, eu quero que você entregue gratuitamente. Mas eu falei, Deus, a palavra eu entrego gratuito, o meu método, aquilo que eu aprendo para destravar, Deus, não, meu filho, você é diferente. Então, a gente faz o movimento com o intuito do quê? De abençoar a igreja. Então, assim, aquilo que eu experimentei, eu quero que você experimente também. Aquilo que eu vivo, eu quero que você viva. Aquilo que eu rompi, eu gostaria que você rompesse também. Mas você entende que é importante esse alinhamento de coração? Se o coração está desalinhado, né, não vai trazer peso. É assim que funciona. E assim é o que acontece na vida de muita gente. Mas, gente, a gente está aprendendo a mover sobrenatural. Alinhamento de expectativa, alinhamento de coração. Às vezes as pessoas chegam, e elas chegam querendo estar perto e tal. E muitas vezes, quando a igreja começa, a gente vai pegando os irmãos que vai chegando, irmão, ajuda numa frente aí. Daqui a pouco vai chegando muita gente talentosa, e eu até quero pedir perdão para essas pessoas talentosas. Porque eu sei que tem muita gente talentosa sentada, que eu ainda não dei uma oportunidade. Porque as coisas têm que ser devagar. Então, primeiro você chega, você vai se firmando, e aí depois que for se firmando, a gente começa a dar a oportunidade para essa pessoa vir ajudar. Então, o que todo pastor espera? Olha só, eu estou dizendo, quer honrar? Muita gente fala assim para mim, tamo junto, pastor. Esse negócio de falar que tá junto para mim e nada, é nada. Tá junto, eu quero te ver aqui. Tá junto, eu quero te ver aqui, servindo, fazendo as coisas acontecer. Tamo junto? Tamo junto. A unção que eu respeito, a unção que eu atraio. Voltando para o texto, gente. Esse casal, ele não tinha ideia do que eles estavam movimentando no mundo espiritual, abençoando aquele profeta. O simples fato de dar um copo de água e um prato de comida, eles estavam gerando algo poderoso no mundo espiritual. Só que esse casal, ele é mais intencional, eles não param por aí. Eles decidem fazer mais, diga mais. Agora entenda uma coisa, eles não faziam porque eles queriam algo em troca. Eles faziam de coração. O texto diz que eles eram ricos e não precisavam de nada. Eles decidem construir um quarto para o profeta. E diz assim, a mulher disse ao marido, eu tenho a certeza que esse homem que vem sempre aqui é um homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele, na parte de cima da casa, vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina, e assim, quando ele vier nos visitar, ele vai poder ficar lá e descansar. O que era para ser um simples quarto no andar de cima, presta atenção, se torna um quarto de milagres. O que era para ser um quartinho do profeta, vai ser palco de milagre. Aquilo que você faz para o andar de cima, o andar de cima gera milagre aqui para baixo. Pastor, me explica isso, vamos lá.
Lembra de toda aquela peregrinação dos 30 km por dia, que eu converti em tempo, que deu 6 horas? Imagina uma caminhada de 6 horas por dia. Tudo que esse homem queria depois de uma peregrinação era comer e descansar. Comer e dormir um pouquinho. Essa mulher vai construir o quarto do profeta. O profeta chega na cidade, come uma boa refeição, toma um bom copo de água fresca, toma um banho e vai no quarto descansar. Descansar, só que não. Quando ele deita na cama, ele não consegue dormir. Por quê, pastor? Ele não dorme. Porque o espírito não deixa. O espírito dele está agitado. Por que o espírito dele está agitado? A resposta está em Mateus 10:41, que a gente acabou de ler. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta, ou seja, tem direito a uma recompensa. Aquela mulher que estava tratando o profeta com tanta honra, que faz o quarto do profeta, um quarto para o profeta descansar, o profeta vai deitar ali e não consegue descansar. Por que ele não descansa? Porque o mundo espiritual está agitado. E por que o mundo espiritual está agitado? Por causa da atitude daquela mulher. Aquela mulher gerou uma agitação no mundo espiritual e o profeta não conseguia dormir no quarto que ela preparou para ele. O homem de Deus sensível ao mundo espiritual, o mundo espiritual está agitado, o homem queria descansar, mas não consegue descansar. O que está acontecendo ali, pastor Vitor? A semente daquela mulher estava reivindicando a sua colheita. Aquilo que aquela mulher plantou no sobrenatural, estava dizendo para o profeta, você não dorme enquanto não abençoar essa mulher. Você entendeu que ela criou um ambiente só para receber o profeta, trabalhando no natural para o sobrenatural, e aí Deus não deixa o profeta dormir, dizendo o seguinte, enquanto você não abençoar essa mulher, com o que ela mais quer na vida dela, você não dorme. Aí o que acontece aqui? A mulher não pediu nada em troca. A semente dela é que estava reivindicando os seus frutos. A semente dela estava dizendo assim, ó, a Bíblia não diz que de Deus não se zomba? Aquilo que você planta, você colhe. Ela plantou, e a partir do momento que ela plantou, ela tem direito à colheita. O profeta não dorme enquanto não abençoar, enquanto não destravar a vida daquela mulher. A semente não dorme, a semeadura não descansa. Você dorme, você descansa, mas aquilo que você planta para o reino, não está trabalhando ao seu favor. É por isso que Deus trabalha na vida do justo, até mesmo quando o justo dorme. Porque a semente que você está plantando, está gerando movimento no mundo espiritual para a tua vida, mesmo quando você está descansando. Está entendendo isso em nome de Jesus? O mundo espiritual que está dizendo, o que aquela mulher fez precisa urgentemente de uma resposta. Essa mulher abençoou um dos meus. Imagina Deus do céu. Essa mulher abençoou um dos meus. Ele não vai dormir enquanto ele não abençoar ela. Ei, profeta, agora tu vai ter que ser profeta, vai profetizar sobre a vida dela. Vê o que está faltando na vida dela e concede o desejo do coração dela. Aí o profeta manda chamar e perguntar, está precisando de alguma coisa? Ela diz, não estou precisando de nada. Tem algo que eu posso fazer para você? Ela diz, não, está tudo bem, não preciso de nada, tenho tudo, estou no meio do meu povo. O discípulo volta, Geazi volta. Eliseu, diz que não precisa de nada, está tranquilo. Tá bom, meu filho, está tranquilo, então vamos dormir. Aí ele vira para o lado, aí o mundo espiritual agitado, ele, não estou conseguindo dormir. Vai mandar chamar a mulher lá. O homem é sensível ao mundo espiritual. O mundo espiritual agitado. A semente daquela mulher está gritando, está clamando pelos seus frutos. A semente está dizendo assim, não, precisa dar o fruto dela. Aí o profeta vai, não consegue dormir, chama a mulher, o mundo espiritual está agitado. Aí a mulher, tudo que eu preciso eu tenho. Só que o mundo espiritual está dizendo, não, a semente dela está clamando. Precisamos fazer alguma coisa por ela. A semente dela está reivindicando fruto. Aí Geazi está esperto, está atento ao ambiente, e diz assim, eu percebi que essa casa não tem criança. Eles não têm filho ainda. Aí o profeta, já entendi o que Deus estava querendo fazer aqui. Manda chamar ela. Aí o texto diz que o marido é avançado de idade, que não tem filho, aquela coisa toda. Eliseu manda chamar, a mulher subiu, e o texto diz que ela ficou parada no quarto, ela não entrou, ela ficou parada ali. Aí ele diz assim, ei mulher, ano que vem, em tempo como esse, você vai carregar um filho no seu colo. Aí ela diz, Senhor, por favor, não minta para mim, o Senhor é um grande homem de Deus. Aí ele diz, não, estou mentindo para você, é a sua semente que está clamando lá no mundo espiritual.
Desde que eu entrei e deitei nesse quarto, eu não consigo dormir. Tem um movimento aqui, ó. E fique tranquila, que daqui a 1 ano, teu filho vai estar nos teus braços. O que está acontecendo aqui? O profeta está dizendo: o que você fez, mexeu com o mundo espiritual, e agora você tem direito a uma recompensa. Daqui a mais ou menos 1 ano, seu filho vai estar no seu colo. E aconteceu do jeito que o homem de Deus profetizou. O verso 17, como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, o tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Sabe o que você precisa entender, gente? A lei da semeadura não descansa. Gálatas 6, de Deus ninguém zomba. Aquilo que você planta, você colhe. Sabe o que está acontecendo aqui em nome de Jesus? Aqui está dizendo que a palavra de Deus é uma só, e aquele que plantar vai colher. E Deus ainda coloca o nome dele, a honra dele, a santidade dele, a autoridade dele, a divindade dele, tudo isso ele coloca em prova. Ele diz: se você plantar e não for abençoado, zombe de mim, fale mal de mim. Ou seja, Deus está dando a palavra: plantou, vai colher, para o bem ou para o mal. Plantou para o bem, colheu. Plantou para o mal, colheu. É Deus dizendo aqui: tudo que você plantar, você vai colher, e o meu nome, o nome de Deus, vai ser glorificado. O profeta não dorme. A lei da semeadura estava provocando ele, não deixava ele descansar. O mundo espiritual estava dizendo: profetiza sobre a vida dessa mulher. Você precisa entender isso, gente. O mundo espiritual não descansa até você colher o último fruto daquilo que você plantou. Deus não fica devendo nada para ninguém. Pense você que está se entregando a Deus, tá? Ai, Deus. E aí, se você entregar de coração é não entregar com reclamação. Porque também não adianta você fazer com as mãos e desmanchar com a boca. Como é isso, pastor? A pessoa vai, se entrega e faz, e passa o dia na igreja servindo e entregando o melhor. Aí na hora de ir embora, não sei o quê, e reclama da vida, e reclama de tudo. Aí você acabou com tudo. O que você plantou, você mesmo matou. Agora, se você planta, e planta de coração, entenda uma coisa: Deus não vai ficar te devendo nada. Tudo que você entrega para Deus, a Bíblia diz que vem multiplicado 30, 60 e 100 vezes mais. Essa mulher, ela constrói um quarto para poder receber um profeta. E daí para frente, a vida dessa mulher muda. Agora é uma vida de milagre, da manifestação do poder de Deus dentro da casa dela. E sabe por que tudo isso? Porque ela fez um quarto no andar de cima. Mas ela não fez um quarto para ela. Ela fez um quarto para honrar o nome de Deus, para honrar o profeta de Deus, aquele que carregava a palavra de Deus. O quarto de cima muda tudo. Fala para a pessoa que está do seu lado: construir um quarto no andar de cima muda tudo. Construir um quarto no andar de cima muda tudo. Na nossa vida é mais ou menos assim, gente. Existem 2 andares. Diga, 2 andares. O andar de baixo e o andar de cima. O andar de baixo é aqui, a terra. E o andar de cima é o mundo espiritual. O Antigo Testamento inteiro mostra isso através de coisas naturais, apontando para processos espirituais. Essa mulher vivia em uma relação com Deus, um nível de relação. Atenção, eu estou terminando, tá? Um nível de relação até construir um quarto no andar de cima. Ou seja, essa mulher vivia uma relação natural com Deus, até construir. E eu vou dizer algo para você: ela não foi intencional. Eu vou construir porque eu quero algo de Deus. Não, mesmo sem ser intencional, ela construiu, o relacionamento dela com Deus mudou. O que aqui mostra, olha só, essa revelação do quarto de cima, aquela mulher, ela pega o material, o que ela tem, e coloca para trabalhar em favor do espiritual. Ela pega a matéria e coloca para trabalhar em favor do espiritual. Ela tinha pão? Sim ou não? Tinha. Ela não dava o pão lá para o profeta? Ela pegava a matéria-prima, trigo, pão, entregava e dava para o profeta. Era pão, era natural, gente. Quarto se constrói com o quê? Não, você ora lá e aí acontece. Assim? Não, é com tijolos. Eu não sei se tinha cimento na época, tipo que, barro que eles usavam. Mas usa-se o natural para construir a favor do sobrenatural. O quarto era de tijolo. O pão que ela servia para o profeta era feito de farinha, trigo, água. Gente, entenda isso, ela pega o que ela tem e vai servir a Deus, vai servir o espiritual. E todas as vezes que você também pega o seu natural para servir o espiritual,
o espiritual começa a servir você, começa a abençoar você. Essa é a lei, esse é o princípio. Material serve o espiritual e o espiritual abençoa o material. Eu pego o que eu tenho e o que eu sou para servir a Deus e Deus me abençoa. É a minha matéria servindo o espírito e o espírito abençoando a minha matéria. Você entendeu isso, né, gente? Em nome de Jesus. Aí eu digo, prioriza em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, pega a tua matéria e coloca para servir o espírito. E o espírito supre a necessidade da tua matéria. Não é o contrário. É prioridade. Prioridade espiritual. Eu priorizo aquilo que é mais importante, que é o espiritual, e o espiritual vai suprir as minhas necessidades. Mateus 18, digo-lhes a verdade, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Olha só que interessante, a ordem aqui estabelecida é da terra para o céu, do natural para o espiritual. Se você usar o natural para construir uma vida no espiritual, o espiritual vai ligar e vai te trazer a bênção. E o texto continua, tudo que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Mais uma vez, da terra para o céu. Aqui é Jesus dizendo, ações naturais mexem com o mundo sobrenatural. Em outras palavras, gente, a sua ação na terra está mexendo com o céu. É do natural para o sobrenatural. Aí o texto continua, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhes será feito em nome do meu Pai que está no céu. Marido e mulher, cadê os casados aí em nome de Jesus? Se não tiver em acordo, Deus não liga. Está entendendo isso em nome de Jesus? Eu quero ser abençoado, mas você não consegue entrar em acordo nem com a sua esposa na sua casa, com o seu marido. Deus não liga. A bênção não vem até ter acordo. Olha lá no começo, a mulher e o marido entrou em acordo para construir o quarto do profeta. A mulher era rica, ela podia peitar o marido e falar, eu vou construir a casa lá. Ela falou, não, vem cá, senta aqui, ó. O que você acha da gente construir a casa do profeta? Ele, eu acho uma boa ideia. Foi lá e construiu a casa do profeta. Os dois estavam em acordo. Se não fosse em acordo, o milagre não tinha acontecido. Não, se você é casado, fala para o teu marido, para a tua esposa. Se não for em acordo, o milagre não acontece. Se não tiver em acordo, nem vai, que vai dar ruim. Nem começa, que vai dar ruim. Prioridade é o espiritual, ok? Então, se o marido está querendo se ligar no espiritual e a mulher não está muito, a prioridade é o espiritual. A prioridade sempre é o espiritual. Coloca isso na sua cabeça. Agora vai fazer qualquer coisa. Vai comprar, vai fazer alguma, vai vender, qualquer coisa que você for fazer. Acordo, acordo, acordo. Acordo. É assim que tem que ser, em acordo, senão o milagre não acontece. Esse casal em acordo, eles vão colocar o seu material para servir o espiritual, eles vão criar dentro da casa dele uma atmosfera de milagres. Eles entram em acordo, vão pegar o material deles, o dinheiro deles, para servir o homem de Deus, e levando o homem de Deus para dentro da casa deles, estão levando uma unção para dentro da casa deles, e aquela unção começa a se manifestar dentro daquela casa. Calma que a história não acabou. Tá com pressa não, né? Glória a Deus pela sua vida. A mulher e o marido concordam. Usam o material para servir o espiritual. Provocam o espiritual. Agora eles vão fazer com que o andar de cima, diga andar de cima, comece a derramar bênção sobre o andar de baixo. Ou seja, da terra construindo para o céu. E o céu impactando a terra. É você construindo daqui para o céu e o céu impactando a sua vida. É você provocando o céu e o céu mandando resposta para você. Só que o texto não termina. O profeta seguiu a vida dele, seguiu as peregrinações dele, a mulher e o marido também seguiu a vida dela, o quarto do profeta está lá, quando tu vier a Sunem, teu quarto está lá, tua suíte está lá, só que naquele quarto, que vai virar um palco do milagre, mais adiante, antes de tudo isso, acontece um desastre dentro daquela casa. O verso 18 em diante diz, alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino já estava grande, saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com seus trabalhadores, que estavam fazendo a colheita. De repente, esse menino começa a gritar para o pai, pai, eu estou com muita dor de cabeça. Então o pai disse a um dos seus empregados, leve ele agora para a mãe dele. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava, ele ficou no colo da mãe até o meio-dia e morreu no colo da mãe. Eita Jesus! Deus estava gerando um milagre. Olha só que interessante. O menino fica no braço da mãe, a mãe desolada com uma criança no colo, o menino sobre a cama ali, ela pega aquele menino morto,
põe na cama do profeta. Ela pega aquele menino pelo colo, morreu. Ela não vai lamentar a morte do menino. Ela pega o menino, sobe as escadas lá, põe na cama do profeta o menino. Presta atenção. A Bíblia diz que ela pega uma jumenta, um cavalo, uma jumenta, e vai galopando rapidamente ao encontro de Eliseu, que estava na região do Monte Carmelo. Ela sabe mais ou menos onde o profeta está. Ela chega aos pés de Eliseu e ela começa a chorar copiosamente. Aí o verso 28 diz: eu te pedi para não me enganar. Eu não te pedi nenhum filho. Ou seja, olha aí o negócio. Tu foi lá na minha casa. Eu te servi com honra. Tu disse que ia me dar um filho. Agora o menino deve ter seus 10, 12 anos e o menino morreu. Eliseu, calma. Aí ele fala para Geazi: apronta, pega o seu bastão, vai correndo, não cumprimenta ninguém. Se alguém parar você, você não perde tempo respondendo, vai direto, põe o meu bastão em cima do menino. Aí a Bíblia diz que Geazi vai fazer, mas antes essa mulher vai exclamar. E vai falar assim: vai você também? Aí ele fala: tá bom, Geazi vai na frente e nós vamos atrás. Geazi vai na frente e nós vamos atrás. Aí Geazi chega, faz do jeitinho que ele mandou. Sobe no quarto do profeta, pega o bastão do profeta, põe sobre o menino e o menino não ressuscita. O menino continua morto. Aí um pouco mais adiante, chega Eliseu. Ele sobe direto ao quarto. E a Bíblia diz que ele se deita, ele vai fazer uma respiração boca a boca com o menino. Ele vai começar a ressuscitar aquele menino, ele vai se deitar, ele vai passar energia, ele vai passar a unção dele para aquele menino. A Bíblia diz que Eliseu pede a Geazi que mandasse a mãe subir no quarto. Quando ela entra no quarto, ela vê o filho sentado ao lado do profeta. Deus ele vai gerar um milagre no quarto que a mãe construiu para o profeta. Aquele menino era fruto de uma semente, diga semente. Aquele menino foi fruto de uma semente. Aquele menino foi a colheita de uma semente do natural trabalhando para o sobrenatural. Uma semente plantada no físico que fez o espiritual se mover. O desastre aconteceu, o menino morreu, mas no quarto que foi construído pelo material para abençoar o espiritual, o menino ressuscita. Ou seja, deixou de estar morto e agora ele teve vida. Fala para a pessoa que está do seu lado: se você colocar o seu material para servir o espiritual, Deus traz vida para qualquer coisa da sua vida. Se você colocar o seu material para servir o espiritual, Deus traz vida para qualquer área. Sabe a área que você acha que está morta? Experimenta. Dá crédito às minhas palavras. Dá crédito à palavra de Deus, através do emissário aqui, de quem está. Dá crédito ao que eu estou te falando nessa noite. Começa a construir uma vida no material, apontando para o espiritual, para você ver se a sua vida não começa a andar. Seja qualquer área que estiver morta na sua vida. Sabe aquela área que você olha e fala assim: pastor, isso aqui está morto. É vida profissional, é vida financeira, é casamento. Começa a construir aqui no material. Usa o seu material para construir a favor do espiritual. Tudo que você constrói no andar de cima serve para abençoar o andar inferior. Tudo que você constrói olhando para o céu é uma semente que você está plantando que vai dar frutos aqui para a terra. No andar superior, a semente não descansa. A colheita não dorme. Agora, olha só que interessante. Tudo na vida é resposta daquilo que a gente constrói movido pela fé. Tudo na vida é resposta daquilo que a gente constrói movido pela fé. É o material servindo o espiritual. Aí seu milagre vem de cima, porque as ações do natural criam ambientes espirituais. Eu não sempre digo, gente, entra na igreja, começa a adorar a Deus na hora do louvor, não perde tempo não. Às vezes você fica desligado, preocupado, entrou, cumprimentou quem tem que cumprimentar. Eu fico bravo às vezes. Eu vejo as pessoas, até os que estão servindo, deixa eu falar um negócio. Servir não é estar desconectado do ambiente. Você está aqui no ambiente, aí está contando a história da carochinha lá fora. Está lá no estacionamento, caçando conversa fiada. Você está entendendo isso? Você está num ambiente que pode mudar a tua vida. Você está num ambiente que prega a palavra de Deus. Você está num ambiente que pode manifestar o poder de Deus sobre a tua vida. E você está nesse ambiente, em vez de você estar conectado no ambiente, você está ali em cima contando história, falando de coisas, o louvor acontecendo, a palavra, e a pessoa
quando eu estava na viagem, eu ficava olhando pela câmera, né, para ver se o povo estava fazendo as coisas direito. E estou vendo um casal lá fora, e conversa, e eu não lembro quem estava pregando, mas está aqui pregando, e o casal está lá. Falei, o culto está lá fora, eu fiquei incomodado com aquilo. Aí eu mandei mensagem no grupo de líderes, gente, vê quem é esse casal que está conversando, já tem mais de 20 minutos aí, não entra. Aí os irmãos foram lá, eles estavam discutindo relação. Eu falei, está no ambiente que pode mudar o casamento deles, e eles estão lá na recepção discutindo relação. Entra, meu filho, falei, pega no braço deles, põe para dentro para ouvir a palavra, talvez a resposta que eles precisam estar ali dentro, e eles estão ali brigando lá fora. Você percebe o mover espiritual? O quanto o diabo quer te desconectar do ambiente? Você acha que gerar isso aqui é fácil? A gente fica aqui falando 1h30, as pessoas ficarem ouvindo, e vai pastor, fala. Gente, isso aqui é fruto de muita oração. É um ambiente estabilizado para receber a palavra de Deus. Normalmente não é assim. Ambiente onde é ministrado, normalmente, sabe, as pessoas estão se movimentando, é um ambiente conturbado, agitado, as pessoas se levantando, né, e não consegue segurar um tempinho ali para poder receber da palavra de Deus. Então você está servindo, você está no ambiente, você está louvando. Que louvor que está ali? Aí está cantando, você está cantando também. Não está contando a história da carochinha lá fora não, crente. O que é uma história da carochinha? Aprendi isso, né? Tomara que seja coisa boa, sei lá. Mas isso é o quê? Desconexão do ambiente espiritual. Em vez de você estar conectado, aí tem muita gente que vem ao culto, frequenta a igreja e tal, e nada acontece na vida, porque não está conectado no ambiente, não está conectado com o que está acontecendo ali. Ou seja, nós estamos num ambiente natural. Gente, isso aqui, eu quero terminar, já passou do meu tempo aqui, mas vamos lá, minha última fala. Essa desconexão do natural para o espiritual é muito difícil. É muito difícil. Porque se a gente não estiver ligado no espírito, mas não estiver ligado mesmo, qualquer coisa, você percebe? Às vezes você está adorando, alguém passa e bate no teu braço, pronto, você já perdeu a... Na hora que você se conecta, por isso que se a gente fizer como igreja, né? Se todo mundo andar conectado espiritualmente, a gente vai viver tanto milagre junto. Sabe, testemunhos como o do Will vão se tornar coisas corriqueiras, comuns em nosso meio, em nome de Jesus. Mas para isso a gente tem que entender esse ambiente como ambiente espiritual, pegar as instruções que a gente recebe, colocar em prática e vir com o coração aberto para receber. Não só receber, mas entregar, né? Porque não adianta sentar à mesa, comer e depois não ajudar nem a lavar a louça. Eu não sei na sua época, mas na minha época, né? Quando eu comecei a namorar, minha mãe ficou de olho na pastora Vanessa. A gente acabou de comer. Aí eu falei, minha mãe não vai dar essa gafe. Aí a Vanessa, posso lavar a louça? Aí minha mãe, não precisa lavar a louça não, deixa que eu lavo. Minha mãe só queria testar, para ver se ela ia se dispor a lavar a louça. Porque se fosse lavar a louça, na cabeça dela, seria uma boa esposa, ia cuidar bem do marido, aquela coisa toda. Hoje em dia isso é até cafona, né? Falar, pensou? Tem que lavar a louça mesmo, é isso aí. É a prova. Aí a gente senta à mesa, a gente só quer receber. Você está entendendo isso em nome de Jesus? A gente senta à mesa, a gente só quer receber. Me dá, me dá, me dá. A maneira como eu construo é pegando o meu natural e colocando à disposição do espiritual. Deus, me usa, mas antes de Deus começar a te usar na palavra, começa a se dispor para Deus te usar também em outras áreas da igreja. A gente tem dízimo, oferta, para destravar o espiritual ao nosso favor, e aí muita gente fecha o entendimento para isso, muita gente não quer ouvir sobre isso. Sabe, começa a falar para você mesmo, começa a orar e falar, Deus, abre a minha mente para ouvir verdades espirituais, eu preciso ouvir. Eu preciso entender, eu preciso aprender. Às vezes o seu destravar só precisa que você mesmo tome a consciência de querer aprender sobre muitas coisas, sobre o assunto, sobre a Bíblia, sobre o conhecimento, se envolver, fechar os seus ouvidos para aquilo que não convém, fechar os seus olhos para aquilo que não convém, abrir os seus olhos e os seus ouvidos para aquilo que é importante, para a palavra de Deus. Deus, fala mais, fala mais, fala mais, fala mais, fala mais. Para o diabo, o que eu estou ministrando hoje, para o inferno, isso é uma grande bobeira. Por quê? Porque ele não quer que você destrave. João 10,10, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Porém, João 10,10, parte A, diz assim, o inimigo, porém, veio para roubar, matar e destruir. Veio para tirar a semente que está sendo plantada na tua mente. Põe a mão sobre a sua cabeça e fala assim, eu não permito que o inimigo tire a semente da palavra de Deus que está sendo plantada sobre a minha mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Porque muitas vezes o papel do inimigo é isso, é roubar essa semente que foi plantada. A semente da palavra está sendo plantada. Aí você sai daqui, é isso aí, eu vou começar a colocar o meu material para servir no espiritual. Vou colocar. E aí você sai daqui, daqui a pouco sua cabeça já? Não faz. Então, em nome de Jesus, é tempo de posicionamento no Espírito. Amém?